Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, ao primeiro podcast da Abralab, né? Nós ensaiamos tanto esse momento, foi tanta organização, né? Tanta preparação para que nós pudéssemos trazer para vocês um podcast que fala de todas as áreas envolvidas em lavanderia. Então, nós estamos aqui na Abralab, vocês estão vendo aí no vídeo, né? Que está passando para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da estrutura da Abralab. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Bastos, eu cuido da parte de tecnologia e audiovisual aqui na Abralab, em parceria com a Abralab, mas eu vou falar um pouquinho mais do trabalho daqui a pouco, porque hoje nós temos um entrevistado, nada mais, nada menos do que o presidente da Abralab, ele que vem para nos informar, nos auxiliar, nos ajudar a entender o que a Abralab fornece para você que trabalha nesse ramo também, ok? E aí, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com você e poder passar essa mensagem para os nossos associados. Maravilha, maravilha. Eu queria, para iniciar, a pergunta básica, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho do Guilherme. Quem é o Guilherme? Como que ele se conheceu? Como foi essa conexão da Abralab com o Guilherme? Conta um pouquinho dessa história. Boa pergunta. Daria um podcast só disso, mas a gente vai resumir bastante. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, trabalhei em multinacionais da área do agro por mais de 30 anos. Sou divorciado, tenho três filhos. 2 filhas moram no Canadá. Maravilha. O meu filho trabalha comigo também nas lojas, o Matheus, a Thaís e a Beatriz estão lá no Canadá, em Toronto, trabalhando e estudando. E quando eu deixei o setor, eu procurei uma série de negócios para empreender. Maravilha. Né? E deu liga com as lavanderias. Né? Eu sou franqueado de uma rede de franquias, a líder do segmento, e isso me trouxe também, me fez me aproximar da área da associação. Eu fui chamado a participar, a questão de 12 anos atrás, na associação há 10 anos, eu sou franqueado há 12, e aí isso me aproximou da associação. Sim, maravilha. E a Abralab, Guilherme, tem quanto tempo de existência, de vida? A Abralab está prestes a completar 25 anos de existência. Nossa, é muito tempo. Uma estrada, hein? Bastante tempo. Uma estrada. Tem algumas perguntas que nós recebemos aqui, quando nós íamos iniciar. Então, você que está assistindo aí, aqui no podcast da Abralab, você pode apresentar os seus produtos ou serviços que sejam relacionados à área de lavanderia, diretamente ou indiretamente. E quando nós começamos a divulgar esse podcast, algumas perguntas chegaram para nós. E eu vou passar essas perguntas para o Guilherme responder, porque ele é o presidente da Abralab. Ninguém melhor do que ele para conduzir essa explicação que vocês perguntaram para nós. Guilherme, nos perguntaram qual é a missão da Abralab e como que ela apoia o setor de lavanderias no Brasil. E eu, antes de você responder, eu pensava que a Abralab estava concentrada em lavanderias apenas em São Paulo. Depois que nós fomos ver que é nível Brasil. Então, responde essa pergunta para nós, por gentileza. Vamos lá, é uma pergunta bastante importante. A Abralab se propõe a representar o setor de lavanderias industriais e domésticas perante os órgãos reguladores nacionais. Aí nós estamos falando, né, como ela é nacional, então a gente tem abrangência para municípios, para o estado e para a federação. Um ponto importante que nós estamos vivendo nesse momento é justamente a reforma tributária. Ok. Então, a associação está envolvida, juntamente com alguns sindicatos, para poder fazer esse meio de campo, que a gente sabe que o empreendedor, ele não, né, o empresário da lavanderia no dia a dia, o Guilherme no dia a dia, Sim. Ele não conseguiria se articular para representar o setor. Então, a associação presta esse papel. Okay. Ela ajuda o empresário, cria esse meio de campo para facilitar o seu posicionamento, pelo menos, porque muitos engajamentos a gente às vezes não consegue sucesso, mas que a gente pelo menos consiga representar bem o setor. Maravilha, maravilha. Hoje nós, para quem não conhece a Abralab ainda, vou deixar aqui na descrição todos os links das nossas redes sociais, inclusive já
se inscreva, porque vai ter muito material bom para vocês aqui. Então, se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Mas, Guilherme, vocês têm associados, né? Então, para você que não veio até a Abralab ainda, venha conhecer, faça parte, né, dessa equipe, dessa família. E tem vários ambientes aqui, várias salas de treinamento, onde as pessoas podem se hospedar, enfim. É muito completa a estrutura da Abralab. Mas a pergunta que eu te faço, Guilherme, é quais são as vantagens de ser um associado da Abralab? O que a Abralab oferece? Quais são a linha de trabalho que a Abralab oferece para os associados que ela tem hoje? Bom, como eu já falei, acho que o primeiro ponto e fundamental é a representatividade do setor perante esses órgãos reguladores nacionais. Porque se você não está participando da associação, eventualmente uma série de pontos importantes para o seu negócio, que, como eu já disse, a gente no dia a dia não consegue exercer esse papel. Então, a associação se propõe a ajudar o empresário nesses aspectos. Também fundamental a estrutura que a Abralab, ao longo desse tempo, conseguiu conquistar e criar, né? Ok. Então, a estrutura aqui é muito boa, a gente tem refeitório, tem alojamento, tem uma sala de treinamento fantástica, onde você tem treinamento online, treinamento presencial, né? Temos pessoas, né, funcionários que trabalham para a gente aqui e nos ajudam a organizar todas essas questões. Fazemos laudos técnicos, né, que são fundamentais hoje também para uma série de aspectos hoje para os empresários, né? Então, esse é o grande papel da Abralab. Maravilha, maravilha. Eu fiz uma pesquisa, Guilherme, e hoje há um crescimento muito grande de lavanderias. O segmento de lavanderia se expandiu demais, que era algo que, creio eu, antigamente não era tão forte assim, né? E uma das questões, para você que não veio aqui ainda, a Abralab, sendo bem... Eu não conhecia nada de lavanderia, eu achei que a lavanderia era tão... Assim, um resumo muito grande que eu sabia de cursos, enfim. E como eu fui participando de alguns cursos e vendo todos eles, como eles atendem, como eles ajudam essas pessoas, essas lavanderias, né? Eu vi a questão dos laudos, né? Como funciona para quem está querendo empreender agora na área de lavanderias? O que seriam esses laudos? Que proteção é essa que a Abralab oferece na questão dos laudos? Como que funciona isso de forma bem prática? O laudo, ele é um material técnico produzido por um expert técnico, porque você pode ter uma dúvida depois de um procedimento de lavagem. O cliente pode entender que uma peça desbotou, por exemplo, para ser bem prático. E o laudo vai trazer uma resposta técnica que não é do dono da lavanderia, né? ou nem do cliente que está com a dúvida se aquilo desbotou mesmo ou não. Não é um achismo. Não é um achismo. Então, tecnicamente, com uma série de técnicas hoje que são possíveis, né? Com micópio, com efeito de produtos, luz negra, uma série de técnicas altamente profissionais, elas vão trazer com segurança uma análise técnica para aquela dúvida que surgiu. Perfeito. E isso vai garantir, né, para o cliente a melhor resposta possível técnica em função daquilo, né? Se o laudo comprovar eventualmente que houve um erro técnico, a lavanderia vai ser responsabilizada e vai indenizar o cliente. Na medida que aquele desgaste pode ter sido um desgaste de um tecido que já estava viciado ou alguma coisa assim, esse laudo pode ser encaminhado ao fabricante daquela peça, que normalmente, pela nossa experiência, acaba também indenizando o cliente com uma peça nova. Maravilha, muito bom. Essa cobertura é muito importante. Exatamente. Inclusive, esse vídeo, né, nós vamos disponibilizar, ele vai ficar em aberto para vocês. E o importante é que nós entendamos, Guilherme, na minha visão, que não sou da área de lavanderia, sim, que não só os proprietários de lavanderia, mas todas as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, uma passadeira, uma lavadeira, não sei se os termos corretos são esses ou não, sim, elas entendam a importância de estar se qualificando desse atendimento. Por exemplo, em algumas aulas que eu vim aqui participar, existiam roupas ali de um valor muito alto, jaquetas de couro de um valor muito alto. Então, se não há essa capacitação,
a esse perigo, né, da lavanderia ter que indenizar algo muito caro por não ter uma equipe, né, que tenha a capacidade de atender daquela forma. Pensando nisso, na área de tecnologia e inovação, o que a Abralab pretende daqui para frente? Quais são as novas linhas de ação que a Abralab pretende alcançar com isso? Quantos profissionais vocês têm hoje, em média, que já foram treinados aqui? Se vocês têm uma base de pessoas que já foram treinadas aqui, e quantos profissionais oferecem cursos e quais seriam esses cursos aqui dentro da Abralab? O que a Abralab oferece de treinamento para quem é associado? Bom, Alex, excelente pergunta. Apenas o ano passado nós treinamos cerca de 1.000 profissionais. Nossa! Quem são esses profissionais? Dentro de uma lavanderia, você tem uma passadeira, você tem uma atendente, você tem alguém que está lavando roupa também lá, né? Ou a seco, ou a água, né? Então, é fundamental que o profissional seja bem preparado e bem treinado, ele saiba o que ele está fazendo. Acho que todo mundo hoje está ciente da dificuldade de mão de obra. E, além do problema da dificuldade, é fundamental que aquele que esteja, né, dentro da loja saiba o que ele está fazendo, esteja preparado para esse trabalho, né, para atender muito bem ou entregar um serviço de qualidade. E aí existem muitas variáveis. E os treinamentos são dentro dessas áreas. Então, existe um treinamento específico para a passadoria, onde você pega uma passadeira nova, que muitas vezes não tem um contato com uma máquina profissional. Correto. Então, as máquinas que estão aqui são máquinas italianas, profissionais, existem fornecedores nacionais também muito, muito bons hoje, e que você tem uma máquina profissional, que faz um serviço de passadoria profissional. Existem robôs também hoje que passam as roupas, né? Então, isso também hoje demanda treinamento para operar uma máquina desse porte. Sim. Né? E aí temos treinamento também para a parte de limpeza a água, limpeza a seco, né? Sistemas de limpeza diferentes, wet cleaning, né? Uma limpeza normal. Né? As lavanderias também trabalham hoje com limpeza de edredons, tapetes, cortinas, né? Não são só aquelas peças normais do dia a dia do cliente, né? Além do blazer, da saia, da camisa, existe uma gama muito grande, né? Bicho de pelúcia, camisa de futebol, tudo, né? Tudo a gente trabalha para fazer uma limpeza profissional. Então, a abrangência dos cursos dentro da Abralab vão desde essa questão das mais básicas possíveis, também para treinamentos para o empresário, para o dono da lavanderia, treinamento de gestão, treinamento de comunicação, tem uma série de treinamentos, né, para atender bem ao nosso cliente. Ou seja, vocês têm uma estrutura extremamente completa aqui na Abralab. Todos os treinamentos, todas as capacitações vocês têm aqui no circuito da Abralab. Está esperando o que para se associar? Seja um associado à Abralab também, ok? Bom, inclusive, com relação a essas questões de treinamentos, é bom que fique claro que os treinamentos eles são tanto presenciais, para quem está aqui, eventualmente, no estado de São Paulo, aqui na região do Ipiranga, né, aqui Vila Monumento, onde a Abralab está sediada, correto, mas também online. Então, o empresário lá de Fortaleza, do Recife, de Cuiabá, de Porto Alegre, ele pode colocar o seu funcionário para participar desse treinamento. É o mesmo treinamento que o profissional que está aqui em São Paulo vai receber, né? Só que o profissional dele lá vai estar online, pode perguntar, pode tirar suas dúvidas, né? Esse treinamento aqui em São Paulo, ele é totalmente gratuito, né? A pessoa, além disso, tem direito a um café da manhã, alimentação, então é bem completo. O ano passado, como eu já havia dito, a gente treinou cerca de 1.000 profissionais, estamos esperando para esse ano um acréscimo aí de uns 20%, vamos chegar a 1.200 profissionais, para que a gente realmente tenha hoje nas nossas equipes pessoas altamente capacitadas para prestar o melhor serviço e deixar de novo o cliente satisfeito. Maravilha, completíssimo, completíssimo. Então, mais um motivo para você ser um associado aqui da Abralab. Inclusive eu, quando participo dos cursos aqui, eu gosto demais porque o almoço que eles oferecem aqui é uma maravilha, então tudo de qualidade, um café da manhã maravilhoso. Então, Alex, eu tô achando que você está querendo montar a lavanderia. É verdade, estou quase indo para lá. Seja bem-vindo. É verdade, mais um. Guilherme, é o seguinte, o nosso podcast,
além da Abralab, da estrutura da Abralab, nosso podcast também se torna hoje uma vitrine para quem oferece produtos e serviços na área de lavanderia. Então, a pergunta que nos passaram aqui, uma das pessoas que nos mandou um e-mail é o seguinte: quais são os benefícios específicos para os entrevistados que apresentam seus produtos e serviços na vitrine da sala de podcast da Abralab? Na sua leitura, você que está envolvido na área, essa imersão, o que você enxerga de benefício para essas pessoas? Bom, claramente a gente tem alguns grupos no WhatsApp, né, onde a gente ainda percebe que muitos associados carecem de conhecimento de um bom fornecedor de cabides, de insumos, de uma forma geral, produtos químicos, né? Então, eu acho que o fornecedor da Abralab, né, podendo participar ou acessar esse podcast, ele vai mandar a mensagem dele para todos os associados, né? Então, vai facilitar muito, vai aproximar o produto do fornecedor da necessidade do associado. Maravilha. Vai ser fundamental para eles, né? Porque, repito, muita gente hoje ainda, infelizmente, desconhece, né, quem são esses fornecedores ou os melhores fornecedores do mercado. Maravilha. Então, você que tem algum produto ou serviço, vocês estão vendo o QR Code aqui na tela, escaneie esse QR Code, saiba mais, né? Fora o podcast, a Abralab oferece outros recursos muito interessantes para vocês que têm produto ou serviço. Escaneie aqui o QR Code e tenha mais informações. Gostaria só de complementar, no sentido de que esse fornecedor, né, ele pode ter acesso à estrutura da Abralab como um todo. Ele tem área aqui para treinamento dos funcionários deles, para testar o material dele, né? Então, quando a gente fala na estrutura da Abralab, ela está à disposição desse nosso associado, parceiro, fornecedor, né? Essa então, cobertura, quando ele passa a ser também associado da Abralab, ele tem toda essa cobertura aqui para ele poder também desenvolver o melhor trabalho possível. Maravilha, muito bom. Falando em cobertura, isso não está no script e nem perguntaram aqui, mas teve algo que mexeu muito comigo e eu achei interessante ver a participação da Abralab nesse ponto. Teve aquela questão das enchentes no Rio Grande do Sul, né? E a Abralab prestou uma ajuda enorme para algumas lavanderias, né? Foi algo que realmente mexeu comigo, porque é uma situação que mexeu com o país inteiro, né? Então, linkado a isso, quais são os desafios, né? A pergunta aqui quais são os principais desafios enfrentados pelas lavanderias no Brasil e como a Abralab está ajudando a superá-los? Esse foi um exemplo que eu dei, né? Um dos exemplos, mas eu sei que tem várias formas que a Abralab ajuda. Eu gostaria que você explanasse. Só para complementar esse seu ponto, né? O primeiro caso que, na verdade, a Abralab acabou se envolvendo de uma forma mais direta, nós tivemos um associado de Rio do Sul, Santa Catarina. Sim. E também lá houve uma enchente muito grande e praticamente alagou toda a operação, a lavanderia desse associado. Então, a Abralab ali já se mobilizou, através fundamentalmente também dos seus parceiros, dos seus fornecedores associados, ajudando na limpeza das máquinas, que a lavanderia, no menor tempo possível, pudesse voltar a operar, né? E depois dessa experiência, infelizmente, tivemos o caso do Rio Grande do Sul. Sim. E aí a gente também pôde, né, aproveitando dessa experiência de Santa Catarina, poder também contribuir com algumas operações em Santa Catarina, com algumas lavanderias, que também foram muito afetadas. A gente também mobilizou fornecedores para doação de produtos, desinfecção, técnicos para limpeza das máquinas, né? Então, isso também a gente fica bastante sensibilizado, né, por ter um associado afetado dessa forma, e também foi uma forma que a Abralab encontrou de poder contribuir e aproximar de novo os contatos. Caminhar junto mesmo. Né? Esses contatos, eles são importantes, mas a gente precisa tentar sempre aproximar. Maravilha. E a Abralab acho que conseguiu ajudar nesse aspecto. Maravilha. Inclusive, aqui nas nossas redes sociais tem alguns vídeos que vocês podem buscar. Acesse aqui na descrição, tem as nossas redes sociais, o nosso site, conheça mais e tem uns testemunhos muito interessantes de pessoas que realmente foram ajudadas nesse setor. Mas assim, Guilherme, interessante é que quando eu fui puxar isso no Instagram, o que eu achei muito bacana é que a Abralab não atendeu associados.
ela atendeu um número de lavanderias que, se eu estiver errado, me corrija, tá? Que nem eram associados da Abralab. Então, eu achei muito bonito, né, esse gesto da Abralab, porque a maioria deles, que eu percebi ali, não eram associados da Abralab. Então, isso se ampliou, essa ajuda se ampliou. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Perfeitamente, Alex. Vejam, além de atender os associados, nesse caso, dessa questão crítica que aconteceu no Rio Grande do Sul, e através dos associados e dos sindicatos também, lá especificamente do Rio Grande do Sul, chegou para a gente uma demanda de empresários, de operações que não eram associados. E não havia nenhuma razão para a Abralab também não ajudar essa empresa, essa operação, porque ela não era associada. Então, o mesmo destino da ajuda para o associado chegou também para todos os empresários que necessitaram e que a Abralab foi envolvida de uma forma ou de outra, ou pelo associado lá do Rio Grande do Sul, ou pelo sindicato, etc. Então, enfim, é um gesto que poucas empresas apresentam, essa preocupação realmente com quem é do ramo, embora a preocupação da Abralab não foi só com quem era do ramo, mas como ela está linkada ao ramo de lavanderias, ajudou muitas lavanderias também. Então é muito importante ver que a Abralab é extra empresa, ela também se preocupa muito com o ser humano, com o empreendedor, com a caminhada dele, porque quantas pessoas foram prejudicadas demais, né, nessa fase, e a Abralab estava ali para fazer o papel dela de cooperador. E voltando à tua questão, também do início da pergunta, sobre a questão dos desafios, né, que hoje a Abralab está encontrando, ou os seus associados. Então, sem dúvida alguma, uma grande preocupação hoje é justamente a mão de obra. E aí eu estou falando de uma mão de obra que tem que ser formada. Sim. Essa mão de obra hoje não está mais disponível no mercado. Muitas desses profissionais estão se aposentando. E não estão aparecendo os novos profissionais. Não é uma reposição. Então, esse também é um trabalho, um papel fundamental da associação, encontrar formas de selecionar, filtrar, né, esse processo de seleção, encontrar esses profissionais, dar treinamento, capacitação para eles e disponibilizar essa mão de obra para o mercado de lavanderias. Sim. Porque hoje, qualquer setor, né, está passando por dificuldade com relação à mão de obra. Sim. Então, isso é fundamental também, e a Abralab está investindo bastante nessa área. Sim. Né? Pode e a proteção, contar conosco. E a proteção, né, que essas lavanderias têm, porque quanto mais você tem um serviço qualificado, né, o seu número de alcance vai ser bem maior, enfim. Então, é necessário mesmo que você capacite os funcionários, né, os seus atendentes. Tem o curso de atendimento que eu vi aqui, que é algo que a gente pensa que, assim, tão simples, né, mas não, tantos detalhes que tem dentro do curso de atendimento. Então, vale a pena, sim, você se tornar um associado, porque a Abralab te dá toda essa capacitação de ponta a ponta para que você consiga gerir aí de forma positiva o seu negócio. Principalmente um cliente novo, né, que nunca frequentou uma lavanderia, ele tem muitas dúvidas, né? Ou muitas vezes ele tem dúvidas e não pergunta. Então, o atendimento no balcão, ele é 80%, 90% do sucesso do resultado daquele serviço. Cartão de visita, né? Porque você vai ter que identificar naquela peça alguma mancha, algum problema, você vai ter que identificar a peça, o tipo da peça, a cor da peça, a marca da peça, né? E para poder prestar o melhor serviço possível para o seu cliente que está debutando ali na loja naquele momento. Maravilha, maravilha. Essa é a Abralab, Guilherme, muito bom. Falando agora de futuro, né? Aqui a pergunta que nos enviaram é: quais são os planos futuros da Abralab para expandir a sua influência e impacto no setor? O que vocês têm aí de meta para um futuro breve? Bom, falar em futuro, hoje você falar em novas modalidades de operações, né? Como a gente já havia conversado um pouco antes, né? Você falou do crescimento da área de lavanderias, então hoje a gente observa um grande crescimento na área de autoatendimento, né? Quando a gente viaja para fora do Brasil, você já via aquelas maquininhas lá, ou na moedinha, sim, né? Que você vai lá, você mesmo lava a sua roupa, tá lá a lavadora, tá a secadora. Então chegou forte no Brasil, né?
E existem novas tecnologias chegando também, maquinários novos, secadoras novos, processos novos, produtos novos, né? Uhum. Então, a Abralave está engajada junto com os seus fornecedores em todas essas áreas para poder ser a associação de ponta que vai poder apresentar para os seus associados todas essas novas tecnologias. Além disso, nós participamos já há vários anos das principais feiras do setor, né? E essas feiras nos aproximam também desses fornecedores de ponta do setor, né? E que facilitam o nosso trabalho também com a nossa loja escola aqui dentro da Abralave, né? Com a estrutura que nós temos, poder apresentar esse maquinário novo para o associado, para os técnicos. Veja, os técnicos fazem treinamentos aqui na Abralave, né? Hoje, as principais empresas, a gente tem um contrato com um técnico. Então, a sua máquina tem que trabalhar 24 horas por dia, ela não pode ter problema, ela não pode estar sujando a roupa, né? Então, você tem que fazer toda a manutenção naquela máquina, né? Preventiva, né? Igual um carro, né? Tudo tem que estar funcionando. Sim. Você não vai sair para uma viagem e o seu carro está com problema, está com o pneu careca. Sim. E tudo mais. Então, esse treinamento dos técnicos aqui, e vem técnicos também do Brasil inteiro, para poder voltar para as suas origens, as suas cidades, os seus estados, e prestar um excelente serviço lá para as lavanderias, de uma forma geral, né, deixando o maquinário em perfeitas condições. Maravilha. E um ponto positivo também que eu vejo nisso, Guilherme, eu que já participei de alguns, já estou quase formado já na área de lavanderia, de tantos cursos que eu já participei, muito bacana os cursos, mas um dos pontos principais, Guilherme, que eu percebo aqui é a questão do network, né? Quando as lavanderias vêm aqui, trazem os seus cooperadores, seus funcionários, para ser capacitados, o que acontece? Essa troca de informação que acontece aqui dentro da Abralave é fundamental, porque tem gente que já é da área há muito tempo, e sempre temos a aprender, né? Mas eu percebo que quando tem essa troca de informações aqui dentro, o crescimento é muito amplo, né? Então a Abralave oferece também nos cursos presenciais, no online também, mas é mais reduzido. Mas nos presenciais eu percebo na hora do café, na hora do almoço, aquela troca de informações, o crescimento que essas pessoas têm. E também eu percebo que no alojamento aqui vocês recebem pessoas do país inteiro, né? Então eu já vim aqui em dias de curso que tinham 3, 4 salas, todas elas fazendo cursos diferentes. Então, pensando nisso, hoje o empreendedor que vai iniciar nessa área, eu entendo, que é, de certa forma, uma obrigatoriedade que ele tenha essa capacitação, né? Porque o funcionário, o cooperador dele, sem essa capacitação, ele pode prejudicar demais o andamento da lavanderia, né? E esse ponto que você colocou do network é fundamental pelo seguinte, por exemplo, eu vou voltar à questão dos laudos. A Abralave hoje tem um banco de dados, né, riquíssimo de laudos. E o que isso nos ajuda, né? É você identificar onde aconteceu um problema e evitar que ele volte a acontecer. Correto. Porque, infelizmente, é muito comum o erro continuar. Uhum. Então, na medida que você tem e utiliza esse conhecimento que o banco de dados gerou para você, de um vício numa marca, de um defeito numa peça, de um erro de procedimento dentro da lavanderia, etc., você repassar essa informação para o seu associado, para ele poder estar ciente daquilo e evitar que aquilo aconteça. Porque além dos treinamentos que nós fazemos aqui, também existem os treinamentos para você fazer com a sua equipe lá na sua loja. Então, essas informações te ajudam a preparar a sua equipe. Desde o grupo de WhatsApp que a gente tem, onde a gente troca essas informações, isso vai como uma dica, muitas vezes, para aquele associado, né? Para ele poder divulgar aquilo junto à equipe dele e evitar que aquele problema possa se repetir ou possa acontecer. Muito né? bom. Então, isso é muito importante também. Maravilha. Então, Guilherme, é o seguinte, hoje eu atuo na área de gestão de dados, né? Você falou agora do banco de dados que a Abralave tem. Para quem não sabe, hoje os dados são o novo ouro, né? Os técnicos em dados dizem isso. E qual é a forma prática que a Abralave utiliza esses dados que você citou agora há pouco? Como que quem está nos assistindo aí, de forma prática, dê um exemplo prático para nós de como que esses dados podem ser usados de forma positiva? Bom, vamos lá. É fundamental quando você recebe uma peça no atendimento da sua loja, a gente falou que aqui quanto é importante o atendimento e o funcionário está bem preparado e capacitado
prestar esse atendimento ao cliente no balcão, você, por legislação internacional, toda confecção, ela tem que colocar 2 etiquetas básicas numa peça. Correto. Uma etiqueta vai referenciar qual que é a composição daquele tecido, se ele é algodão, se ele é linho, se ele é seda, e uma etiqueta vai referenciar a metodologia de limpeza, a melhor metodologia de limpeza daquele tecido. Limpeza, passadoria, etc. Por quê? Essa confecção, é dela a responsabilidade de testar esses procedimentos de limpeza anteriormente, nesse tipo de tecido. Perfeito. E garantir que na medida que o usuário daquela peça vai fazer uma higienização naquela peça, que aquele procedimento seja seguido. Então, se você tem uma lã fria, um terno, por exemplo, você pode olhar as etiquetas. Invariavelmente, se pede limpeza a seco. Correto. A limpeza a seco é a recomendação do fabricante daquela confecção. Correto. Então, a lavanderia não deveria desafiar esse procedimento, porque isso pode trazer um dano para aquela peça, um encolhimento ou qualquer coisa do tipo. Então, isso é fundamental, essa interpretação, e de novo, que a equipe, né, os profissionais que trabalham na loja tenham ciência disso e prestem esse melhor serviço para o seu cliente. Maravilhoso. Em relação ainda ao banco de dados, é importante esclarecer que o nosso associado pode ter as informações de tipo de peça, né, as marcas, né, e ele pode consultar esse banco de dados e entender quais peças, quais marcas tiveram determinados problemas, e ele pode, de forma preventiva também, repassar isso para a sua equipe, estar preparado para evitar que esses problemas aconteçam lá na sua loja, na sua operação. Aproveitando o gancho, Guilherme, nós temos agora novos serviços que os associados aqui da Abralave passaram a ter, né, do meio do ano passado para cá, né? Os associados e os não associados ainda, porque eu acredito que depois dessa aula que você teve aqui sobre atendimento, enfim, estrutura, Contamos com vocês. É isso mesmo, então creio que você já está procurando aí o QR Code para se associar também. Mas a Abralave agora, nos podcasts, o que nós oferecemos? O podcast que é uma vitrine para que você possa apresentar o seu produto ou serviço. E eu quero destacar algo aqui, Guilherme, importante, que de repente o seu produto ou serviço, ele não é diretamente a área de lavanderia, mas você de alguma forma entende que possa ser útil. Você também tem essa liberdade de participar do nosso podcast, porque tem coisas aqui, nós estamos abertos a novas ideias, né, Guilherme? Novas propostas, novas linhas de ação. A área de marketing, por exemplo, quantos tipos de divulgação nós podemos Exatamente. fazer hoje? Mídia social, exatamente, etc., né? Para atingir o nosso público-alvo, chegar perto do nosso cliente. Então, exatamente. Isso aí abre um universo muito grande de possibilidades para os nossos associados e futuros associados. Maravilha. Inclusive, Guilherme, eu dei uma pesquisada, né, nas lavanderias de modo geral, a gente se preparou para entender mais como que o segmento acontece, e a maioria das lavanderias não tem um serviço de gestão de redes sociais, anúncios pagos, às vezes tem, mas não da forma correta, porque os anúncios pagos hoje, o Meta Ads, o Google Ads e agora também o TikTok Ads, né, que as empresas de grande porte estão usando muito o TikTok, não é só dancinha, né? Então, a Abralave agora, além de abrir esse espaço para que as pessoas possam apresentar o seu produto ou serviço aqui no nosso podcast, nós também oferecemos de forma secundária o tratamento desse material, os cortes desse material de vídeo, o impulsionamento correto, a segmentação correta e o gerenciamento das redes sociais dessas lavanderias ou até empresas que sejam ali linkadas ao ramo. Então, é mais uma porta, né? Mais uma possibilidade que a Abralave oferece para vocês. E pensando nisso, Guilherme, você que já está, a Abralave tem 25 anos, né? Você falou? Sim, 25 anos. Prestes a completar. 25 anos e você já está há 12, né? 12 anos? Isso mesmo. Como você enxerga o poder e a importância, porque hoje o mundo é digital, né? Tudo é digital. Hoje não é difícil você usar o panfletinho, o velho panfletinho, a ligação. Hoje o mundo está conectado, né? Como que você enxerga a importância desse serviço, do gerenciamento correto, da forma como se fazer um anúncio? Como que você enxerga
pensando como um dono de lavanderia? Bom, é imprescindível hoje você estar alinhado com as melhores ferramentas, né, de gestão. E dentro dessa gestão, claramente, vem toda essa questão do marketing, né? Você está com a sua estrutura bem preparada, seus funcionários estão treinados, você tem uma loja que é show de bola, mas você também precisa chegar e se aproximar mais de novos clientes. Correto. Né? Os clientes vão mudando, uma série de perspectivas, né, de mudança no seu banco de dados de clientes no dia a dia da sua loja. E hoje, pós-pandemia, né, o novo normal Sim. está trazendo muitos desafios para a gente, porque existe mudança no dress code, existe mudança na idade do seu cliente, né? Então, muitos bancos hoje, eu estou próximo de uma grande instituição financeira, não se usa mais aquela roupa social tradicional antiga, mas a lavanderia está ali para prestar o serviço. Então, Correto. ela também pode prestar o serviço para novas peças. Agora, tudo isso você tem que saber comunicar. Você tem que fazer essa informação chegar para o seu cliente. E aí, hoje, falando de gerações novas, não tem como você fazer isso sem estar dentro e posicionado da mídia social, né? Aí tem vários aspectos, né, que você pode abranger via Google, via Instagram, via tantas outras ferramentas. Então, a Abralave também hoje se propõe a facilitar, a ajudar, a aproximar esses caminhos dos seus associados. Maravilhoso. Tem uma frase do Bill Gates que diz assim, né? Em pouco tempo existirão dois tipos de empresa, as que estão na internet e as que não existem. Porque hoje em dia não tem como você fugir, muito forte, né? Então, assim, há essa capacitação, há essa ajuda no tratar das redes sociais, dos posicionamentos corretos, enfim. Então, é mais uma porta que a Abralave aproxima até esse serviço de vocês de uma forma prática, fácil, né? Para que as lavanderias possam ampliar o seu atendimento. Para finalizar, eu gostaria que o Guilherme deixasse um recado para os donos de lavanderia que ainda não são associados da Abralave. Um recado final aí, agora sim, olhando para aquela câmera ali, o que você teria para deixar de despedida aí para os donos de lavanderia? Bom, eu espero, né, que esse podcast tenha ajudado a esclarecer alguns pontos importantes com relação à Abralave, associação, a sua missão, visão, valores, e a gente está de portas abertas, né? A Abralave já tem uma base muito boa constituída de associados, mas a gente entende que o universo de lavanderias domésticas, industriais ainda é muito grande. A gente tem várias possibilidades aqui para prestar um bom serviço também como associação para o nosso associado, né? Melhorar, claro, uma série de aspectos, tem uma estrutura fantástica, estamos muito bem localizados aqui em São Paulo, próximo de metrô e etc. Então, a gente realmente fazer um chamamento para que hoje nossos, né, associados nos ajudem também a trazer novos associados, né? E estamos de portas abertas. Obrigado pela atenção de todos, até uma próxima. Maravilha. Temos aqui as nossas redes sociais, temos aqui o QR Code para você ter mais informações, não deixe de escanear, saiba mais, se inscreva, curta e mais do que isso, compartilhe para que as pessoas da área conheçam mais. Nós teremos outros podcasts, então aperte aí, já clica no sininho, porque todos os podcasts que aparecerem aqui, vocês serão informados, você vai crescer mais como profissional e poder fazer um atendimento com mais qualidade, ok? Muito Alex, obrigado. Obrigado, viu? Tamo junto. Um abraço. Sempre. Abralave, torne-se um associado já. O bairro do Ipiranga é uma das regiões mais emblemáticas e históricas da cidade de São Paulo. Sua história remonta ao período colonial e está fortemente ligada à independência do Brasil, um marco importante na história do país. No dia 7 de setembro de 1822, foi às margens do Riacho Ipiranga que o príncipe Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Ao longo do século XIX, o Ipiranga passou por um processo de urbanização e desenvolvimento, transformando-se em um bairro residencial e comercial. A região abriga diversas construções históricas e importantes, como a Casa do Grito, onde Dom Pedro I teria proferido seu grito de independência.
O Museu Paulista, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, é uma das instituições culturais mais antigas e importantes do Brasil. Foi idealizado por Dom Pedro I e teve sua construção iniciada em 1884, com o intuito de celebrar a independência do Brasil e preservar a memória nacional. O Museu do Ipiranga é um marco importante na preservação da história do Brasil e continua a desempenhar um papel significativo na cultura e educação da população, contando a história do país desde a independência até os dias atuais. Aqui foi dado o grito Independência ou Morte. E aqui também se encontra a Abralave, uma instituição que veio trazer a independência na atuação das lavanderias em São Paulo e também fora de São Paulo. Vamos conhecê-la? É isso aí. E aí chegamos aqui a Abralave. Vamos conhecer agora como funciona o processo, o que a Abralave oferece para os seus clientes, e vocês vão conhecer a parte interna e a estrutura que a Abralave oferece para você, tá bom? Vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Alex Bastos, eu sou consultor de tecnologia e marketing. Atendo algumas empresas em São Paulo e também fora de São Paulo. E hoje a gente vai passar por uma experiência muito interessante. Uma das empresas que eu atendo é a Abralave, Associação Brasileira de Lavanderias. Eu estou aqui com a minha amiga, não vou falar o nome dela, vou deixar ela se apresentar primeiro, mas eu vou contar para vocês um pouquinho junto com ela quais são os serviços que a Abralave oferece. Serviços que a sua lavanderia, que o seu negócio, o seu atendimento pode contar aqui com a Abralave para ter um acréscimo aí de melhora no atendimento final ao seu cliente. Ousado. Olá, meu nome é Tainara, eu sou técnica têxtil da Abralave. Hoje iremos apresentar para vocês o nosso espaço. Sejam bem-vindos! A Abralave é uma das principais entidades que apoiam os empreendedores no segmento de lavanderias no Brasil. A Abralave é uma associação que representa o setor de lavanderias e busca promover o desenvolvimento do segmento. Oferecemos diversos serviços e benefícios aos nossos associados, incluindo suporte técnico, jurídico e comercial, capacitação por meio de cursos e treinamentos, acesso a informações e pesquisa de mercado, participação em eventos e feiras do setor, entre outros benefícios. Através da Abralave, os empreendedores no segmento de lavanderias podem ter acesso a informações relevantes, network com outros profissionais do setor, capacitação para aprimorar seus negócios e representatividade em questões relevantes para o segmento. A Abralave oferece programas de cursos e treinamentos com certificados especialmente desenvolvidos para a sua lavanderia. Nossos cursos são ministrados por profissionais renomados e altamente qualificados. O melhor de tudo é que eles são gratuitos para os associados e podem ser realizados tanto presencialmente em nossas instalações quanto online, proporcionando flexibilidade e conveniência para todos os participantes. Invista no aprimoramento de sua equipe e no sucesso de sua lavanderia. Nós oferecemos os seguintes cursos: oferecemos um centro de treinamento completo com capacidade para acomodar até 100 alunos simultaneamente, com auditório, alojamento e refeitório. Lavanderias de todo o Brasil podem obter capacitação completa, sem se preocupar com acomodação e alimentação, reduzindo custos e logística de locomoção. Treinamos milhares de pessoas e estamos prontos para ajudar a sua lavanderia a alcançar seus objetivos. Com uma equipe especializada e os mais modernos equipamentos disponíveis, oferecemos uma experiência de aprendizado de alto nível. Em nosso auditório, você encontrará um ambiente ideal para conferências, palestras e workshop.
para garantir uma experiência imersiva e enriquecedora. Nosso refeitório é um espaço acolhedor e confortável, onde você poderá desfrutar de refeições deliciosas para repor suas energias e manter o foco nos treinamentos. E para sua comodidade, dispomos de dormitórios, para que você possa se hospedar conosco durante o período de treinamento. Assim, você terá todo o tempo necessário para se dedicar ao seu desenvolvimento profissional sem preocupações extras. Nossa associação é especializada em realizar avaliações e emitir pareceres técnicos. Identificamos possíveis falhas nos procedimentos de limpeza, fabricação ou danos pré-existentes em uma peça. Com análises detalhadas e embasadas, determinamos a responsabilidade do dano reclamado. Nossos associados têm acesso ao histórico completo de laudos em nosso website. É fácil encontrar soluções para problemas ocorridos. Basta pesquisar por tipo de marca ou peça. Nós valorizamos a sua comodidade e estamos sempre trabalhando para melhorar a sua experiência. Acesse agora mesmo e aproveite essa vantagem exclusiva. Venha fazer parte da nossa associação de sucesso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso espaço, da nossa estrutura. Esperamos todos vocês aqui presencialmente para participar dos nossos cursos, conhecer o nosso auditório, o nosso refeitório e o nosso incrível centro de treinamento. Esperamos que vocês venham fazer parte da nossa associação de sucesso.